Vejamos um exemplo. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo equilátero, ou seja, é um triângulo que tem os três lados com a mesma medida e, por conseguinte, por consequência, os três ângulos internos também são equivalentes, são iguais. Determinar o vértice C utilizando a matriz de rotação. Então, a gente tem que usar alguma matriz de rotação lá, aplicada a algum vetor, para obter as coordenadas desse ponto C, porque aqui ele não está bem definido, a gente não sabe quais as coordenadas dele ainda, tá? Mas afirma-se que A, B e C formam um triângulo equilátero. Vamos para a solução? Então, a melhor coisa a se fazer inicialmente é um gráfico, colocando esses pontos A e B, para a gente estimar lá aproximadamente aonde vai ficar o ponto C, para ter uma ideia do que pode ser feito para resolver esse problema. Então, coloquei um gráfico já pronto aqui. O ponto A está aqui, ó, tem coordenadas 2 e menos 1. O ponto B tem coordenadas 6 e 1. Então, é esse ponto aqui, ó, 6 abscissa, 1 na ordenada, 1 como altura. Então, esses pontos são os pontos A e B. E eu tenho que posicionar o ponto C agora de tal maneira que A, B e C formem um triângulo equilátero, ou seja, com três lados de mesma medida. Então, observe que tem duas possibilidades para isso. O ponto C pode estar aqui em cima, que aí forma o triângulo ABC, mas o ponto C poderia estar aqui embaixo, de forma simétrica ao ponto C. Eu estou chamando agora o ponto de C', porque assim também vai satisfazer o que foi pedido no problema, ou seja, o triângulo ABC' também é equilátero, Então, significa que esse problema tem duas soluções possíveis, tá? Vocês teriam que encontrar aqui duas soluções. Uma supondo o C está desse lado, ou seja, supondo uma rotação de 60 graus para o vetor AB ou uma rotação de menos 60 graus para o vetor AB. Por que ele está analisando em termos de rotação? Foi o que o problema disse. Determine o vértice C utilizando a matriz de rotação. Então, se eu quero descobrir quais as coordenadas do vértice C, eu posso olhar o vetor AC como sendo o vetor AB rotacionado 60 graus. Então, ele vai virar 60 graus aqui no sentido anti-horário, Pega o vetor AB e rotaciona ele 60 graus aqui, ó, ele vai bater justamente em cima do C. O ponto B vai passar a ser o ponto C. E com essa relação a gente vai conseguir obter as coordenadas de C. Mas teria uma outra forma também, que era pegar esse ponto AB, esse vetor AB, e rotacionar ele 60 graus aqui para o sentido horário, ou seja, aqui para baixo. E aqui para baixo a gente assume os ângulos como tendo valores negativos, quando você estiver girando no sentido horário. Então, seria uma rotação de menos 60 graus. No entanto, continuaria construindo um triângulo retângulo. Então, são duas soluções possíveis. Eu vou fazer só uma e vou deixar a outra para que vocês façam aí como exercício, beleza? Então, vamos tomar isso aqui. Eu tenho o vetor AB e vou girar ele 60 graus aqui no sentido anti-horário. Assim, eu obtenho o vetor AC. Ok? Então, anotando isso aí, basta observar que o vetor AC pode ser visto como a rotação do vetor AB em 60 graus em torno de A, em torno do ponto A, ou seja, você mantém o A fixo. Então, pega o AB, rotaciona aqui 60 graus no sentido anti-horário, você vai achar o AC. Isso significa que o AC é obtido pela rotação do AB em 60 graus. Tá? E a gente, pelo slide anterior, sabe como fazer isso, Então, eu posso dizer que a matriz, usando matrizes aqui, que é a nossa ideia principal, mas o problema também poderia ser resolvido sem o uso de matriz, Poderia usar apenas aquela lei da transformação linear lá. Mas aqui o nosso intuito principal é o uso de matriz. Então, a forma matricial do vetor AC é dado pelo produto dessas duas matrizes, ou seja, é a matriz canônica de uma rotação de 60 graus multiplicado pela forma matricial do vetor AB, que, em outras palavras, significa que você está aplicando uma rotação de 60 graus no vetor AB. Está tomando o vetor AB e girando ele aqui 60 graus no sentido anti-horário. Tá? Então, o que a gente tem que resolver é esse produto. Tá? Então, primeiro, vamos descobrir quem são esses vetores. Quem é o vetor AC? O vetor AC, a gente sabe lá da geometria analítica, que é a diferença entre a extremidade e a origem, ou seja, é o ponto da direita menos da esquerda, C menos A, que é igual a. Então, subtrai as coordenadas de C por A. É x menos 2, vai dar a abscissa, e y menos menos 1, que dá y mais 1, vai ser a minha ordenada, a minha segunda componente.
Pronto, essas são as coordenadas do vetor AC, de forma ainda não bem definida, porque a gente ainda não conhece x nem conhece y, né? Na verdade, a gente está procurando x e y, que é as coordenadas do vetor C. E continuemos com os dados que nós precisamos aqui. Nós precisamos das coordenadas do vetor AC, precisamos das coordenadas do vetor AB também. AB é dado por B menos A, então é só subtrair. 6 menos 2, 4, e 1 menos menos 1, vai ficar 1 mais 1, que dá 2. 4 e 2 é as coordenadas do vetor AB e ele já está bem definido, ou seja, já se conhece as suas coordenadas. Tá? E precisamos dessa matriz aqui, ó, a matriz de rotação de 60 graus. De acordo com o slide anterior, ela é dada por isso aqui, né? Era o cosseno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Né? E o θ aqui, no caso, é 60 graus, porque eu preciso de uma rotação de 60 graus para que o vetor AB rebata aqui exatamente no AC, ou seja, se transforme no AC. Tá? Então, já tenho as coordenadas de AC, de AB e tenho a matriz canônica da nossa rotação. Então, é só jogar dentro dessa equação. Né? Aliás, antes de jogar na equação, eu calculei primeiro aqui os valores, né, desses senos e cossenos. O cosseno de 60 graus é 1/2, o menos seno de 60 graus é menos raiz de 3 sobre 2, né, o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60 graus, 1/2. Tá? Então, coloquei os valores aqui já no nosso cálculo, após a gente já usar esses valores aqui, tá? Já descobri os valores de cada um deles aqui, vocês já sabem os valores aí, né? Vocês têm tabelas para isso, vocês podem analisar isso lá na circunferência trigonométrica para achar esses valores, né? Conteúdo que teoricamente vocês já conhecem. Assim, voltando a essa expressão inicial, né? A forma matricial do vetor AC é igual à matriz canônica de rotação de 60 graus vezes a forma matricial do vetor AB. Então, substituir aqui. Ó, quem é o vetor AC? A gente descobriu aqui, ó, x menos 2 e y mais 1. X menos 2 é o elemento A1 e y mais 1 é o elemento A21, né, em termos de matriz. Que é igual a matriz da nossa rotação, a matriz canônica da nossa rotação, que a gente obteve aqui anteriormente, e vezes a forma matricial do vetor AB, 4 e 2, né? O AB não tinha coordenadas 4 e 2, então 4 é o primeiro elemento aqui de cima e o 2 é o elemento aqui de baixo. E a forma matricial de um vetor, lembra que é sempre uma matriz coluna, ou seja, uma matriz que tem uma única coluna. E a ordem dos elementos aqui tem que ser a mesma ordem aqui da expressão analítica desse vetor, ok? Então, a ideia é você repetir esse lado esquerdo da equação e resolver esse lado direito, né, que é o produto entre essas duas matrizes. O produto entre essas duas matrizes vai dar 2 menos raiz de 3 e 2 raiz de 3 mais 1. Vocês lembram como fazer produto de matriz, né? Toma linha vezes coluna. Então, 1/2 vai multiplicar 4, né, que vai dar 4 meios, que é 2, somado com menos raiz de 3 sobre 2 vezes 2, né, que vai dar menos 2 raiz de 3 sobre 2, mas aí você vai simplificar 2 com 2, vai ficar só menos raiz de 3. Então, vai ficar 2 menos raiz de 3 como resultado. E esse elemento aqui foi obtido como? Pegando a segunda linha da minha matriz e multiplicando por essa coluna. Então, raiz de 2 sobre 3 multiplica 4. Né? Então, 4 vai dar para dividir por 2. Lembrando que esse 2 não está dentro da raiz. Tá? O único que está dentro da raiz é o 3. Né? Eu peguei essa imagem aqui do livro e a raiz aqui meio que está passando até o 2, mas não pensem que o 2 está dentro da raiz, não. Tá? Cosseno de 60 graus é raiz de 3, tudo isso dividido por 2. O 2 está fora da raiz. Tá? Então, raiz de 3 sobre 2 vezes 4. Você vai simplificar o 4 com o 2, vai ficar só 2 raiz de 3, que está aqui. Ó, 2 raiz de 3. Mais 1/2 vezes 2, que é 2 dividido por 2, dá 1. Então, mais 1. Pronto, tenho esse resultado aqui. Eu tenho essa igualdade de matriz, né? E pela condição de igualdade entre matrizes, quando é que duas matrizes são iguais? Quando os elementos correspondentes são iguais, ou seja, esse x menos 2 tem que ser igual a 2 menos raiz de 3, e o y mais 1 tem que ser igual a 2 raiz de 3 mais 1, levando a esse sistema. Né? Eu coloquei em forma de sistema, mas nem precisaria, né? Você pode resolver cada uma dessas equações separadamente. Essa primeira equação só tem x, né? Então, deixa o x, isola o x no lado esquerdo e passa o menos 2 para o outro lado. Aqui isola o y e passa esse mais 1 para o outro lado.
né? Então vai ficar menos 1, vai cancelar com esse, vai ficar só 2 raiz de 3. E esse menos 2 passa para o outro lado, fica mais 2, que dá 4, então fica 4 menos raiz de 3. Né? Ó, x é igual a 4 menos raiz de 3, y é igual a 2 menos raiz de 3. E x e y é justamente as coordenadas do nosso ponto procurado, do ponto C. Portanto, C tem coordenadas 4 e menos raiz de 3, que é a sua primeira componente, e 2 raiz de 3, que é a sua segunda componente, ou seja, abscissa e ordenada. Pronto, está resolvido o nosso problema, né? No entanto, lembre que eu falei inicialmente que o problema tem uma outra solução, que seria aquela em que a gente vai fazer θ igual a menos 60 graus, ou seja, essa rotação do vetor AB em torno do ponto A pode ser aqui no sentido horário, então rebateria aqui no AC', tá? Então, vocês vão ter que fazer essas mesmas contas, só que substituindo esse ângulo de 60 graus por menos 60 graus. Então, vocês vão ver que vai alterar aqui e vai chegar em resultado diferente. É um outro ponto possível para essas condições dadas no nosso exemplo, tá? Façam isso. Vejamos mais um exemplo, agora aplicando várias transformações lineares ao mesmo tempo, tá? Aplicando vários operadores lineares sobre um certo vetor. Tá? Então, o que diz o exemplo aqui? O plano, quando eu digo o plano, está falando do plano em si, de todo o plano, então você tem que tomar como vetor um vetor genérico, tá? O vetor x e y. Né? Um par ordenado lá genérico x e y representa todo o plano. Tá? Então, falar que o plano sofre uma rotação é a mesma coisa que falar o vetor xy, o ponto xy, sofre uma rotação de um ângulo θ, né? E a seguir, logo depois, ele experimenta uma dilatação de fator 4 na direção OX, ou seja, na horizontal. E, posteriormente, uma reflexão em torno da reta y igual a x. Pergunta-se, qual a matriz que representa a única transformação linear e que tem o mesmo efeito do conjunto das três transformações citadas? Né? Porque, pelo exemplo aqui, está tomando um ponto lá, o plano, que é um vetor xy, um vetor genérico, e está aplicando sobre ele três transformações lineares. Né? A primeira é uma rotação de θ graus, depois uma dilatação de fator 4, né? Ou seja, de alfa igual a 4 na horizontal, e por último, uma reflexão em torno da reta y igual a x, né? Aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Né? Então, esse vetor x e y, o plano em si, está sofrendo três, né, alterações aí. Está, né? Sendo aplicado três transformações lineares. E nessa ordem. Né? Primeiro, porque se você mudar a ordem, os cálculos também vão mudar. E o resultado, consequentemente, também. Tá? Então, primeiro tem que ser aplicada uma rotação, depois teria que ser aplicada uma dilatação e, por último, ser aplicada uma reflexão. Só que o problema não quer que a gente faça isso separadamente, ele quer que a gente obtenha uma matriz canônica de uma transformação linear que represente essas três ao mesmo tempo. No entanto, pessoal, fazer isso significa, em termos de matriz, em termos de funções, é o mesmo que fazer com composição de matrizes, né? Composição de transformações lineares. Lembra do nosso última aula, do nosso último conteúdo, que era justamente a questão de operações com transformações lineares. Lá a gente viu a adição, viu a multiplicação por um número real e viu a composição de transformações lineares, que é algo semelhante ao que se faz com composição de funções. Então, vamos para a solução aqui. Sabe-se que a matriz da rotação é essa aqui, né? É do R2 no R2, então lembra que são duas linhas e duas colunas. Eu estou chamando essa matriz de A1, tá? Ela está representando a matriz canônica da aplicação de uma rotação de θ graus, né? A pergunta, ele pediu um ângulo genérico, θ. Se ele dissesse 30 graus, então seria cosseno de 30, menos seno de 30, seno de 30 e cosseno de 30. Mas não, ele tomou um ângulo genérico, então deixa lá o θ. Por conseguinte, né, logo na sequência, ele disse que o plano, que é o vetor x e y, vai dilatar mediante um fator 4, alfa igual a 4, na horizontal. Né? A dilatação é dada por essa matriz aqui. Não é isso? Seria alfa 0, 0, 1. Só que o alfa aqui é 4, é o fator de dilatação. Né? Então, vai dilatar aqui 4, de fator 4 a sua dilatação. Beleza? Um produto por 4 lá na abscissa do vetor dado.
E, por último, vou pegar uma A3, que é uma matriz canônica, que representa a última transformação linear, ou seja, uma reflexão em torno do eixo, em torno da reta y igual a x. E ela é dada por essa matriz aqui, né? 0, 1, 1, 0. Né? Como se fosse a oposta da identidade. Né? A identidade seria 1, 1, 0, 0. Aqui ele troca. Né? A diagonal principal é trocada com a diagonal secundária para chegar nessa matriz que representa uma reflexão em torno da reta y igual a x. Tá? Então, o problema fornece essa sequência, por isso essas setinhas que eu coloquei. Né? Primeiro, o vetor xy sofre uma rotação de θ graus, então eu teria que pegar suas coordenadas e multiplicar por essa matriz. Depois, esse vetor sofre uma dilatação de fator 4 na horizontal, então o resultado que eu obtive aqui eu teria que multiplicar por essa segunda matriz, e o resultado obtido agora eu multiplicaria por essa matriz. No entanto, pessoal, isso tem a mesma ideia de composição de matrizes. Lembra que a composição, a composta de duas funções, é sempre calculada no final das contas de forma inversa? Né? Ou seja, se eu aplico primeiro uma rotação, depois uma dilatação e, por último, uma reflexão, na hora dos meus cálculos eu tenho que fazer isso de forma inversa. Ou seja, primeiramente eu vou multiplicar pela matriz de reflexão, depois pela matriz de rotação e, por último, pela matriz, a matriz de dilatação e, por último, a matriz de rotação. Tá? Então, é sempre tomado o cálculo na forma inversa do que o problema te dá aqui de forma escrita. Beleza? Anotando aqui. Ó. Assim como em composição de transformações lineares, deve-se tomar o produto das matrizes correspondentes às operações dadas em ordem inversa. Então, se era A1, depois A2 e A3, eu vou fazer esse cálculo como sendo o produto dessas matrizes, mas de forma inversa. Ou seja, é A2 vezes A3 vezes A2 vezes A1. Portanto, a matriz que representa a composta dessas transformações lineares, dessas três transformações lineares, é dada por A3 vezes A2 vezes A1. A A3 é essa da reflexão, a A2 é a de dilatação e a A1 é a de rotação, viu? Na hora do cálculo, na hora do produto das matrizes, eu tenho que tomar sempre de forma inversa ao que o problema me forneceu aqui em sequência. Né? Ele deu sequencialmente, a primeira rotação, depois dilatação e, por último, reflexão. Então, na hora do cálculo, eu tomo isso de forma inversa. Primeiro vai ser a reflexão, depois a dilatação e, por último, é que será a rotação. Tá, então, vamos lá, resolver o produto entre essas matrizes. Lembrando, pessoal, que o produto entre matrizes não é comutativo, ou seja, você não pode multiplicar aqui em qualquer ordem, não. Tá? Primeiro você tem que multiplicar a primeira matriz com a segunda e você vai obter um resultado aqui embaixo. Esse resultado aqui multiplica por essa terceira. Tá? Você não pode começar multiplicando a segunda pela terceira ou a primeira pela terceira. Não, é a primeira pela segunda. E no próximo passo, o resultado obtido é que multiplica a terceira. Não pode inverter. Se inverter, você vai chegar em um outro resultado. Ou seja, um resultado errado. Beleza? Então, o produto dessa primeira matriz por essa segunda, né? Linha multiplica coluna, ou seja, 0 e 1 vai multiplicar 4 e 0, e esse 0 e 1 vai multiplicar o 0 e 1, né? Você pega a linha da primeira matriz e multiplica por todas as colunas da segunda. Depois pega a outra linha da primeira matriz e multiplica por todas as colunas da segunda matriz, obtendo essa matriz. Né? Aqui, ó, linha por coluna vai ser 0 vezes 4 mais 1 vezes 0. Isso dá 0, né? Agora, linha pela segunda coluna vai ser 0 vezes 0 mais 1 vezes 1, que dá 1. Tá aqui 1. Depois, segunda linha por cada uma das colunas. Vamos pegar a segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes 4 mais 0 vezes 0, dá 4. Está aqui. Agora, essa última linha com a última coluna. 1 vezes 0 mais 0 vezes 1. Isso dá 0. Beleza? E repete a terceira e última matriz. Agora sim, resolve o produto entre elas. E é o produto dessa aqui por essa, não o contrário. Se você colocar essa aqui antes e calcular o produto, seu resultado já vai dar diferente, já não vai ser o resultado correto. Tá? Então, linha multiplica coluna, outra linha multiplica as outras duas colunas também. Beleza? Vocês já sabem como fazer o produto entre matrizes, né? Isso vocês veem desde o ensino médio. Então, você vai ter 0 vezes cosseno mais 1 vezes seno, que dá seno. Depois, 0 vezes o menos seno mais 1 vezes o cosseno, vai dar só o cosseno.
Depois, 4 vezes o cosseno mais 0 vezes seno, dá 4 cosseno. 4 vezes o menos seno, mais 0 vezes cosseno. Então, vai dar só o menos 4 seno, né? Tá aqui o menos 4 seno. Pronto, essa matriz aqui é a nossa matriz correspondente a essas três transformações lineares aplicadas ao plano, ou seja, aplicada a um vetor genérico x e y, tá? Ela vai ser a correspondente, mas para fazer isso, o que nós devemos fazer? Tem que pegar essa matriz e multiplicar pelo vetor em questão. Quem que é o vetor no nosso exemplo aqui? Né? Ele não deu um vetor particular, ele disse que era o plano. E qual é o vetor que representa o plano? É o vetor xy. Então, eu tenho que pegar essa matriz aqui e multiplicar pelo vetor xy para chegar no meu vetor resultante, tá? Se essa fosse a nossa pergunta. Porque ele não pediu o vetor resultante, ele só pediu a matriz. Né? Qual a matriz que representa a única transformação linear e que tem o mesmo efeito do conjunto das três transformações lineares citadas? Então, é justamente essa matriz. Vejamos agora as transformações lineares no espaço, né? Algumas delas, porque são infinitas, né? Existem várias. Né? Entende-se por transformações lineares no espaço as transformações de R3 em R3, ou seja, os operadores lineares no espaço, ou operadores lineares espaciais. Nesse caso, o espaço que eu estou falando no R3, tá? Então, é operador linear, por que é chamado de operador? Né? É um nome especial dado às transformações lineares, que o domínio é igual ao contradomínio. Né? Então, tanto as transformações lineares planas quanto as transformações lineares no espaço são operadores. Né? A diferença é que a primeira era operadores lineares no plano e essa agora vai ser operadores lineares no espaço. Dentre as diversas transformações lineares no R3, ou seja, no espaço, examinaremos as reflexões e as rotações, porque existem infinitas, como eu mencionei anteriormente. Primeiro, vamos para as reflexões. Reflexões em relação aos planos coordenados, né? Tomando um plano coordenado, como fazer a reflexão de um vetor mediante, né? Perante esse certo plano coordenado. Então, a gente sabe que existem três planos coordenados, né? Vamos pegar como exemplo um deles e os outros a gente só generaliza, né? A gente toma como elemental os outros casos, né? Então, vamos lá. Primeiro, a reflexão em relação ao plano XY, né? O plano da base, o plano do chão. Seria essa situação aqui, ó. Lembra que o plano da base é o que representa o chão, o solo aqui, ó, o plano XY, tá? O que a reflexão em relação do plano XY faz? Ele pega um ponto aqui, ó, que está na parte de cima do nosso plano, de cima do chão, e leva ele para um outro plano, para um outro ponto lá na parte de baixo. Ou o contrário, né? Ele pode pegar um ponto que está aqui na parte de baixo e trazer aqui na parte de cima, mas sempre de forma simétrica, ou seja, a abscissa e as ordenadas mantêm-se as mesmas, a única coisa que vai mudar é a altura do ponto, a altura do vetor. Antes era x, y, z, agora ele vai ter coordenada x, y menos z. Manteve-se a abscissa, que é x, manteve-se a ordenada, que é y, agora a altura foi invertida, foi calculado o oposto, foi tomado o simétrico dela, né? Era z, passou a ser a menos z. Se fosse menos z, passaria a ser z. É sempre com o sinal trocado, beleza? Lembrando que se esse ponto aqui tem a altura 5, então esse outro ponto terá a altura menos 5, beleza? Assim é uma reflexão em relação ao plano XY, ao plano da base. A lei da transformação linear é justamente essa, né? Pega um terno ordenado, um vetor do R3, e leva em outro terno ordenado, em outro vetor do R3, mas mantendo a abscissa, mantendo a ordenada e tomando o simétrico da altura. Era z, passou a ser menos z. E, com isso, a matriz canônica dessa transformação linear é esta aqui, não é isso? Lembrando que ela vai do R3 no R3, então a matriz é de ordem 3 por 3, né? Tem 9 elementos. A primeira coluna é os coeficientes da variável x, que é a primeira variável. Segunda coluna, os coeficientes da variável y. Terceira coluna, os coeficientes da variável z, né? Então, vem aqui para a primeira coluna, toma os coeficientes de x, quem são? 1, 0 e 0, né? Porque não tem x aqui na segunda componente nem na terceira. Mas na primeira tem x, o seu coeficiente é 1. Então, 1, 0 e 0. Agora, toma os coeficientes de y para formar a segunda coluna. Aqui não tem y, é 0. Aqui tem y apenas, então o coeficiente é 1.
Aqui não tem y, é 0. Então, 0, 1, 0. Tá? Aqui é a segunda coluna. E a terceira e última coluna é os coeficientes de z. Aqui não tem z, aqui não tem z, então é 0 e 0. Nesse último tem z e o coeficiente de z é menos 1. Por isso que esse último elemento aqui é menos 1. 0, 0, menos 1 forma, então, a terceira coluna da nossa matriz canônica que representa essa transformação linear. Beleza? Ou seja, toda vez que tivermos que fazer uma reflexão de um ponto em relação ao plano coordenado x ou y, ao plano x, y, basta usar essa lei da transformação linear ou basta tomar essa matriz e multiplicar ela pela forma matricial do vetor dado. Né? Fosse dado um vetor aqui de coordenadas 5, 2 e 3. Então, aqui eu teria uma matriz com os elementos 5, 2 e 3. E calcularia o produto entre essas duas matrizes para obter a imagem desse vetor 5, 2 e 3 através dessa reflexão. Né? Você iria achar 5, 2 e menos 3, no caso. Então, as reflexões em relação aos planos x, e yz, né, de forma bem parecida com o que nós fizemos aqui, de forma análoga ao que foi feito aqui na letra A, né, você acha as leis das transformações que representam reflexões em relação ao plano XZ, em relação a esse plano aqui, ó, essa parede aqui, né, será essa parede aqui, uma parede XZ representa o plano XZ. Então, se tem um ponto XYZ que está aqui à direita da parede, ao aplicar esse tipo de reflexão, você iria achar um ponto aqui, ó, à esquerda da parede. Né? Agora, se estivesse tratando do plano YZ, ó, que é esse plano que está de frente para nós aqui, então um ponto que estivesse aqui na frente dessa parede, XYZ, aplicando esse tipo de transformação linear, ia achar um ponto simétrico a ele lá atrás dessa parede, lá atrás do plano YZ. Beleza? Então, as leis das transformações lineares, ó, é bem semelhante ao que estava aqui, ó, em relação ao plano XY, mantém a abscissa, mantém a ordenada e toma-se o simétrico da cota, da altura. Agora, em relação ao plano XZ, você mantém x e mantém z, tá vendo? XZ mantém x e mantém z, mantém a abscissa e mantém a cota. No entanto, a ordenada você toma com o sinal trocado, ou seja, o simétrico. Era y, passa a ser menos y. E essa aqui é a matriz canônica que representa essa lei. Já para em relação ao plano YZ, né, a transformação linear vai transformar esse terno ordenado XYZ em menos XYZ. Né? Ou seja, se é em relação ao plano YZ, o Y e o Z se mantêm, a ordenada e a cota se mantêm, só que a abscissa é calculado o seu simétrico. Era x, passa a ser menos x. E essa é a matriz canônica dessa transformação linear. Okay? Vamos agora para as reflexões em relação aos eixos coordenados. Né? Aqui era em relação aos planos. Então, tinha um ponto de um lado do plano, a reflexão teria que estar do outro lado do plano. Agora, em relação aos eixos. Então, se eu tenho um ponto aqui e quero obter aqui a reflexão em torno do eixo dos x, né? O eixo x é um eixo coordenado. Né? Quem são os eixos coordenados? É o x, o y e z. Se eu quero calcular a reflexão em relação ao eixo dos x, então eu tenho um certo ponto aqui, x, y, z, e vou ter que obter as coordenadas de um ponto que está aqui do outro lado, em relação a esse eixo. É como se você considerasse esse segmento de reta aqui, ó, x, y, z, tocando no eixo x, né, intersectando o eixo x até chegar do outro lado. Mas de tal maneira que essa distância desse ponto x, y, z até o eixo x seja igual à distância do eixo x até esse ponto obtido. Com isso, esse ponto obtido vai ser justamente o ponto x menos y menos z. Ou seja, se é em relação ao eixo x, só x vai se manter. Ó. A abscissa que era x, manteve-se x. Agora, a ordenada y é tomado o seu simétrico, menos y, e a cota que era z é tomado o seu simétrico, que é menos z. Logo, a lei da transformação linear é essa aqui, né? Mantém-se a abscissa, simétrico da ordenada e simétrico da cota. E a matriz canônica da transformação linear é esta, né? Primeira coluna, os coeficientes de x, segunda coluna, os coeficientes de y, e terceira coluna, os coeficientes de z em cada uma dessas componentes, beleza?
De forma análoga, vocês conseguem obter a lei das transformações lineares que representam reflexões em relação aos eixos y e eixo z, né? Eixo OY e eixo OZ, que é o eixo das ordenadas e o eixo das cotas, né? Em relação ao eixo y, se você tem um ponto aqui à frente do eixo y, a reflexão em torno do eixo y, em relação ao eixo y, estaria lá do outro lado, né? Lá atrás e na parte de baixo. Significa que você vai manter o y, vai manter a ordenada e vai tomar o simétrico da abscissa e da cota. Agora, se a reflexão for em torno do eixo do z, do eixo das cotas, então você mantém a cota, mantém a altura do ponto, ó, z permanece z, e toma o simétrico da abscissa e da ordenada. Era x e y, passou a ser menos x e menos y. Vejamos agora um outro caso, que é a reflexão na origem, né? Nós vimos as reflexões em relação aos planos coordenados, as reflexões em relação aos eixos coordenados e agora a reflexão em torno da origem, em torno do ponto 0, 0, 0. Né? Então, seria isso aqui, né? Nós temos um certo vetor V aqui, que estaria aqui no primeiro octante, vamos supor, né? Um vetor V aqui que está no primeiro octante, e esse tipo de transformação linear, que é a reflexão na origem, vai tomar um ponto simétrico de V em relação à origem. Então, é um ponto que vai estar lá do outro lado, né? Lá atrás e na parte de baixo. Certo? Ou seja, é justamente o vetor oposto do que nós tínhamos, o vetor simétrico do que nós tínhamos. Então, a reflexão na origem, o que ela faz? Toma um vetor V e leva ela no vetor menos V. Ou seja, toma o simétrico de todas as suas componentes. Ó, x, y, z passa a ser menos x, menos y, menos z. E essa é a matriz canônica desse tipo de transformação linear. Né? Primeira coluna, os coeficientes de x, ó, que é menos 1, 0, 0. Os coeficientes de y, que é 0, menos 1 e 0. E a última coluna, os coeficientes de z, que é 0, 0 e menos 1. Ok? Vejamos agora as rotações no espaço, as rotações no R3. Né? A gente vai ver, na verdade, apenas uma delas, que a gente poderia analisar rotações em torno de cada um dos eixos, né? Em relação a cada um dos eixos coordenados, o eixo x, o eixo y e o eixo z. Aqui a gente vai ver uma rotação apenas em relação ao eixo z. Tá? Daí a gente, se necessário, depois consegue generalizar para o eixo x e para o eixo y, porque são bem semelhantes, são análogas. Tá? Então, vamos lá. Dentre as rotações do espaço, ressaltamos a rotação do espaço em torno do eixo do z, do eixo das cotas, que faz cada ponto descrever um ângulo genérico θ. Então, essa seria a nossa representação gráfica, né? Eixo x, y, z. Imagine aqui que é dado um vetor v, e esse vetor v sofre uma rotação θ, um ângulo θ. Ela gira aqui, ó, no sentido anti-horário. Tá? Olhem essa imagem como esse eixo z aqui, passando aqui no centro dessa circunferência. Tá? Então, supõe-se que esse vetor v está girando aqui com referência nessa circunferência aqui, ó, né, sobre esse tracejado dessa circunferência. Então, rotacionar esse vetor v mediante um ângulo θ é transformar esse vetor v nesse outro vetorzinho aqui, que vai ser o vetor t de v. Tá? Os seus comprimentos se mantêm, tá? O vetor v tem o mesmo comprimento do t de v, né, da sua imagem, no entanto, ele mudou de local, botou de local aqui, ou seja, esse ponto extremo que era aqui, agora vai estar aqui, tá? Mediante essa rotação θ. Com isso, qual lei da transformação linear representa esse tipo de rotação? Né? Aqui eu não fiz a demonstração dessa lei, dessa formação, que nem a gente fez lá no R2, tá? Já estou dando ela prontinha para vocês, só para vocês utilizarem. Mas a ideia, a demonstração dela é um pouco semelhante. Caso vocês tenham interesse em estar verificando, podem dar uma olhadinha lá na parte do que a gente fez no R2, tá? A mesma ideia vai ser aplicada aqui para o R3. Você toma um ponto aqui da base, né, desse tipo de transformação linear, porque ela vai do R3 no R3. Então, você tem que tomar uma base do domínio, ou seja, uma base do R3. A partir daí, você obtém as imagens do R3, desses vetores, né, mediante uma rotação θ, e sabendo disso, a sua lei da transformação fica bem definida, e a gente consegue fazer essa demonstração, só que dá bem mais trabalho do que a gente fez lá no R2. Tá?
Vamos lá, então a lei dessa transformação linear é dada justamente por essa, né? Toma esse terno ordenado, transforma ele neste outro terno ordenado, que vai ter a abscissa, né? Primeira componente, x cosseno de θ menos y seno de θ. A segunda componente vai ter x seno de θ mais y cosseno de θ. E a última componente z, ou seja, mantém-se o z. Tá? Então, teoricamente, uma analogia que a gente podia estar fazendo aqui, como a rotação é em torno do eixo z, a altura vai se manter, tá? Que é o que eu falei, que o comprimento desse vetor com esse vai manter o mesmo, então acaba deixando as alturas desses dois vetores o mesmo, não vai alterar. Se fosse uma rotação em torno do eixo do x, então a abscissa se manteria, levaria x no próprio x. Se fosse uma rotação em torno do eixo dos y, então as ordenadas seriam mantidas. Então, esse y aqui, a segunda componente aqui também seria y, tá? Como a gente vai estar analisando apenas a rotação em torno do eixo z, então o que se mantém é a cota, é a altura dos dois vetores, beleza? E a matriz canônica dessa transformação linear é essa aqui, né? Se a gente já conhece a lei, obter a matriz é simples. Só a primeira componente tomar os coeficientes de x, que é cosseno de θ, seno de θ e zero, porque aqui não tem x. Depois, os coeficientes de y, que é menos seno θ, cosseno θ e zero. Então, aqui, ó. E depois, a última coluna, os coeficientes de z, que é zero, porque aqui não tem z, zero novamente, porque aqui não tem z, e aqui 1, né, que é o coeficiente de z. 1. Pronto, essa é a matriz que dá uma rotação de θ graus em relação ao eixo das cotas, em relação ao eixo do z em um certo vetor, né? Então, se eu tenho um vetor lá de coordenadas 5, 0 e 1, e quero aplicar uma rotação de 30 graus, então eu pego essa matriz, substitui o θ por 30 e multiplica ela pela a matriz, né, a forma matricial do vetor dado lá, seria o 501. Né? Então, o ângulo θ, pessoal, uma observação aqui em relação ao nosso desenho. Esse ângulo θ corresponde ao ângulo central, cujos lados interceptam na circunferência de centro em O' um arco de medida θ. Tá? Então, esse ângulo θ aqui é equivalente a esse arco aqui da nossa circunferência, ó, também de θ graus. O que eu quero que vocês observem aqui é que esse ângulo θ graus, que foi a rotação do vetor v lá para chegar no t de v, de θ graus, não é esse mesmo ângulo aqui, ó, tá? Não é o mesmo ângulo entre o vetor v e o vetor t de v, que aqui a gente está chamando de alfa. Tá? É o que ele coloca aqui, o autor. Esse ângulo θ não é o ângulo alfa formado entre os vetores v e t de v. Tá? Pode, em algum caso, em alguma situação lá, eles coincidirem, mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não vai ser o mesmo ângulo, beleza? Então, esse ângulo θ formado aqui, que é o ângulo de rotação do vetor v para o t de v, não é o mesmo ângulo entre os vetores v e t de v, ok? Fiquem com essa observação aí para a hora da resolução dos exercícios, até mesmo das questões da prova que a gente vai ver futuramente. Vejamos um exemplo. Calcular o ângulo alfa formado pelos vetores v e t de v. Né? V tem coordenadas 3, 0 e 3, e o t de v é a imagem desse vetor v mediante a transformação linear dada aqui na pergunta. Né? Quando o espaço gira em torno do eixo do z de um ângulo de 180 graus, θ igual a 180 graus. Ou seja, a transformação linear aplicada ao v aqui é justamente a transformação linear θ 180, ou seja, uma rotação de 180 graus aplicada a esse vetor v. Foi o que a gente viu no slide anterior. Tá? Então, ele quer que a gente ache o ângulo alfa. O ângulo alfa lá era dito como sendo o ângulo entre o vetor v e t de v. Tá? Já θ, que é 180, diz, professor, mas o ângulo entre v e t de v não é esse θ aqui, não? Não é esse 180 graus que já foi dado na questão? Não. Tá? Isso aqui é um ângulo em que você vai pegar o vetor v e rotacionar ele em torno do eixo das cotas, do eixo z, mediante 180 graus. Mas o ângulo entre v e t de v não vai ser de 180 graus. Tá? São ângulos diferentes, foi a observação citada no slide anterior. Tá? Então, vamos lá. Como eu sei que θ é 180, então a matriz da nossa transformação linear, né, a matriz canônica que representa essa rotação, é dada por
Lá a gente viu que era cosseno de θ, menos seno de θ, 0, seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0, 1. E eu substituí o θ já pelo ângulo dado. A gente já sabe que θ é 180 graus, beleza? Quanto é o cosseno de 180? Menos 1. Quanto é menos seno de 180? 0, né? Então, só substituindo aqui. Ó. O seno de 180, 0. Cosseno de 180, menos 1, né? E os outros valores eu já conheço, 001, 001 está aqui. Então, pega essa matriz, que é a matriz canônica da nossa transformação linear, e multiplica pela forma matricial do vetor dado, que é o vetor V, que é para a gente obter o t de V, né? Porque a pergunta está pedindo qual é o ângulo alfa, que é o ângulo entre V e t de V. Para mim obter o ângulo entre dois vetores, eu tenho que conhecer esses dois vetores. Até então, a gente só conhece um, que é o V. Então, eu tenho que achar o t de V. Quem é o t de V? É o resultado do produto dessas duas matrizes, né? A primeira, que é a matriz de rotação, né? A matriz que dá uma rotação de 180 graus no vetor V, e a segunda é a forma matricial do vetor em questão, que é o vetor 3, 0 e 3. Né? Calculando esse produto, você vai achar o t de V, a matriz, a forma matricial do vetor t de V, que é a imagem do vetor V por essa rotação de 180 graus. Então, é só calcular o produto, né? Linha vezes coluna, depois linha vezes coluna, e por último, essa terceira linha vezes a coluna, né? Vai ficar menos 1 vezes 3, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 3, dá menos 3. 0 vezes 3, mais menos 1 vezes 0, mais 0 vezes 3, dá 0. Agora, essa última linha, por essa única coluna, né? 0 vezes 3, mais 0 vezes 0, mais 1 vezes 3, dá 3. Pronto, esse aqui é o nosso vetor t de V. É a imagem do vetor V mediante a rotação de 180 graus. Então, já sabemos as coordenadas do vetor t de V. É menos 3, 0 e 3. Enquanto que o V é 3, 0, 3. Queremos achar alfa, que é o ângulo entre esses dois vetores. Né? Como alfa é o ângulo entre os vetores V e t de V, sabemos até mesmo lá da geometria analítica, que o cosseno desse ângulo é sempre dado pelo produto escalar entre esses dois vetores, dividido pelo comprimento desses dois vetores, né? Que é o módulo deles. A gente já sabe quem é V e t de V, é só substituir. V, 303, t de V, menos 3, 0 e 3, que a gente obteve aqui. Módulo de V, raiz quadrada disso aqui, né? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Né? Vai dar de 9 mais 0 mais 9. E o módulo de t de V é a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que também vai dar raiz de 9 mais 9, não é isso? 3 vezes menos 3 dá menos 9, 0 vezes 0 dá 0, 3 vezes 3 dá 9. A soma desses valores é justamente o produto escalar desses dois vetores. Né? Aqui vai dar raiz de 18 vezes raiz de 18, que dá raiz de 18 ao quadrado, que é 18, né? Elimina a raiz. Menos 9 mais 9 dá 0, 0 dividido por 18 dá 0. Então, cosseno do ângulo alfa é 0. Então, quanto vale alfa? Lembrando que alfa é um ângulo que varia de 0 a, no caso lá, é um ângulo entre dois vetores, né, de 0 a 180 graus. Né? Então, qual que é alfa? Qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 0? Né? Justamente 90 graus. Né? Cosseno de 90 graus é justamente 0, não é isso? É só analisar lá pela circunferência trigonométrica que vocês vão chegar nesses resultados, beleza? Bom estudo a todos aí, façam as atividades avaliativas e já vamos nos preparando aí para a nossa segunda e última prova. Bom estudo!